E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Leon, um jovem estudante que não importasse o quanto duro treinasse, ele não era capaz de derrotar outro aluno da academia que se transferiu há 3 anos para sua escola. Mesmo ele tendo o mesmo nome que o seu, ele era completamente diferente, onde ele era atraente e habilidoso, sendo completamente um protagonista de um conto de fadas, mas mesmo assim ele decidiu vir estudar na classe de plebeus. Com isso, Leon tinha bastante inveja dele por ter tudo do melhor ao seu lado qualquer momento, enquanto ele tinha que passar seus dias treinando duro para conseguir alguma coisa. Porém, mesmo fazendo de tudo, ele não conseguia força suficiente para derrotá-lo, mas o que ele não sabe que a verdadeira identidade do seu rival é que ele é o futuro rei. Ele está fazendo isso tudo por causa de uma profecia, onde no dia em que um homem com nome de Leão chegará à fase adulta, do céu descerá uma espada que destruirá todo o mal. Porém, o que todos não esperavam é que a espada sagrada que deveria escolher o herói do oráculo acabou vindo para Leon. Mesmo não tendo talento, sendo uma pessoa pobre sem possuir conexões, agora ele pode mudar sua vida completamente com essa espada lendária. Após aceitar se tornar um herói, ele pega essa espada. Com isso, agora Leon vai ter que iniciar uma nova jornada. Sendo portador da espada sagrada das lendas, ele vai ter que aprender a usá-la, pois por causa de ser apenas um plebeu, muitos não gostaram da ideia dele se tornar o herói que salvará a humanidade do mal. E para sobreviver, ele tem que adquirir mais força e também mostrar para todos que ele pode se tornar um verdadeiro herói. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde a pesquisa de aumento de expectativa de vida humana tiveram novos avanços. Após isso, muitos começaram a malhar para preservar sua juventude, e foi neste momento que surgiu um novo jogo de realidade virtual. Como ele estimulava os movimentos dos jogadores, isso permitiu que o jogo se tornasse o mais popular do mundo rapidamente. O protagonista, conhecido como Feng, era um dos melhores jogadores, onde fez com que sua guilda chegasse ao topo. Porém, como ele se negou à fusão da sua guilda a outros, os empresários decidiu deletar sua conta. Ele estava com muita raiva, pois foi por causa dele que a guilda ficou tão popular. Após beber bastante, ele acaba dormindo. Porém, após abrir seus olhos novamente, ele descobre que ficou mais jovem. E após olhar em seu celular é quando ele percebe que retornou 10 anos no tempo, antes de se juntar à sua antiga guilda. Mas desta vez ele vai fazer todos os traidores pagarem por tudo. Antigamente ele se juntou a eles para conseguir comprar os equipamentos para jogar junto com seu amigo. Mas ele sabia que com seu cartão de estudante podia alugar o equipamento por 10 dias, e isso era mais que o suficiente para ele. Após criar seu novo personagem, ele inicia novamente neste jogo, só que desta vez ele não será mais controlado pelos outros. E agora Feng, e seu passado anteriormente conhecido como Rei da Espada, vai trilhar um novo caminho onde, com todo o seu conhecimento, ele vai conquistar tudo muito rápido para ganhar dinheiro suficiente para criar sua nova guilda. Mesmo os segredos que os testadores dos betas desconheciam, ele sabia todos, e com isso ele vai se tornar muito mais forte que antes e assim se vingar dos traidores. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Kyung, um estudante que passava seus dias sendo atormentado por delinquentes na sua escola. Ele nunca teve alguém ao seu lado desde o início. Com o passar do tempo, ele decide tirar a sua própria vida, mas ele acaba sendo salvo antes de morrer. Porém, ele não desistiu após isso, mas as coisas começam a mudar quando um dia ele acaba se encontrando com uma estranha mulher chamada de Sierra, que fala ser uma ceifadora. Ela fala que ele chamou a atenção dela e com isso oferece fazer um pacto com ela, onde em troca da sua vida útil, ele poderá usar uma ficha do submundo, onde quando ele usar essa ficha, poderá pegar emprestado os poderes dos mortos. Não importa de quem seja, se já estiver morto, podendo usar suas habilidades temporariamente. Inicialmente ele apenas não aceita e vai embora, mas quando ele confronta alguns delinquentes que estava atormentando um gato, ele acaba sendo bastante espancado. E após ver que eles mataram o gato, ele decide que vai aceitar o pacto e decide lutar contra os delinquentes. Inicialmente eles subestimam Kyung, acreditando que ele ainda é apenas um fracote, mas é neste momento que ele mostra que não é mais o mesmo, usando seu novo poder, onde ele está usando as habilidades do Rei do Box. Com isso ele dizima todos seus inimigos facilmente. O seu objetivo agora é encontrar a pessoa capaz de ver espíritos para ser capaz de encontrar a alma da sua mãe, que ainda está nesse mundo. Porém, quando ele usar o poder da força dos mortos, durará 1 hora e isso custará 1 ano da sua vida útil. Com isso ela pergunta quantos anos ele vai oferecer como pacto. Com
como ele não se importa com nada, ele apenas fala para ela remover toda a sua vida e deixar apenas um ano sobrando para ele usar esse poder. Com isso, agora Kang vai trilhar um novo caminho com essa habilidade de usar o poder dos mortos. Ele vai usar para tentar encontrar a alma da sua mãe, e aqueles que entrarem em seu caminho vai ser dizimados sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde existe pessoas que nascem com habilidades especiais, onde algumas delas despertam seus poderes e se tornam criminosos por ganância. Eles possuem o sangue da criança da noite e com isso são chamados de vilões, porém tem aqueles que se opõem aos vilões, onde eles estão do lado da maioria e têm forte apoio. São as pessoas nascidas com sangue da criança do dia, que são conhecidos como heróis, e agora a história segue com o protagonista, conhecido como Cassian, um poderoso herói do rank mais alto, onde ele passa seu dia a dia caçando vilões. Um dia ele estava indo se encontrar com um dos seus amigos, e pouco tempo depois seu amigo aparece muito machucado e acaba dando um colar para Cassian e fala para ele fugir, e logo uma misteriosa pessoa aparece e mata seu amigo. Por causa disso, Cassian começa a seguir essa pessoa para se vingar, e logo a pessoa misteriosa se revela, onde ele é um herói de rank alto também, que fala que seu amigo era um traidor da organização. E outra garota que é um herói também aparece, onde ela fala que Cassian também é um suspeito, é traidor, e por causa disso eles acabam tendo uma batalha intensa, e como era 2 contra 1 mesmo, ele sendo bastante forte acaba sendo morto, porém logo após isso ele acaba reencarnando no corpo de um jovem garoto na Coreia. Tudo isso aconteceu por causa do colar que seu amigo tinha dado a ele, onde sai desse colar uma alma esplêndida conhecida como Moros, e fala que vai ajudar ele agora. Pouco tempo depois ele acaba descobrindo que a organização falou para todos que foi Cassian que traiu todos e matou seu amigo. Com muita raiva ele acaba despertando seu poder como um vilão, e mesmo tendo seguido o caminho da justiça sua vida toda, agora ele está decidido a viver como um vilão para se vingar de todos que traíram ele, seu amigo, e não vai descansar até alcançar isso. Por fim ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Gang, um jovem estudante fraco que não gostava de brigas. Um ano atrás uma garota bonita havia se transferido para sua escola, e a maioria dos garotos tentaram conquistá-la, mas todos acabaram sendo rejeitados. Até que um dia essa garota vem falar com Gang e pede para que ele cuide dela, mas ele fica sem entender nada. A partir desse dia, sua vida normal de estudante acaba e se torna um inferno. Logo após isso ele é chamado para outra sala para levar comida para vários delinquentes, mas ao chegar lá ele acaba sendo maltratado por eles, e como ele tinha uma irmã, eles começaram a implicar com ele sem parar, falando que ia fazer várias coisas com sua irmã para tentar fugir. Disso tudo ele pensou em tirar sua própria vida, mas ele não tinha coragem de fazer isso, e mesmo com sua melhor amiga tentando ajudar ele já tinha caído no desespero. Ao retornar para a sala de aula, os delinquentes ainda continuavam maltratando ele sem piedade, e com isso sua amiga tenta ajudar ele na sala de aula, mas por causa disso ela também virou alvo deles, e pouco tempo depois ela é sequestrado por eles. Gang tenta ajudá-la, mas por causa de ser fraco, ele apenas é derrubado, e tem que ver o que eles fazem com ela. Após ver tudo o que aconteceu e não poder fazer nada, ele decide ficar mais forte. Após alguns eventos, ele se encontra com a menina bonita da escola, e ele percebe que ela é muito forte. Com isso ele decide começar a treinar para ficar mais forte, para que possa enfrentar aqueles caras novamente e todos os outros que tentarem machucar os fracos, e ele não terá medo de usar tudo que aprendeu sem piedade.